Olá, eu sou Beto Ribeiro, roteirista, entrevistador, e ao lado de Carla Albuquerque, diretor da Investigação Criminal e do canal Operação Policial. Agora eu converso com o Dr. Luciano Meirelles. Ele é o promotor do caso, de um dos casos mais icônicos hoje do Brasil, do caso conhecido como caso João de Deus. Eu prefiro chamar João de Deus de João Teixeira de Faria, porque é muito difícil a gente chamar uma pessoa, dar o nome de Deus a um homem que fez tantas atrocidades que eu dificilmente acredito que Deus faria. Né? Melhor que João de Deus seria João do Mal, doutor Luciano, porque ele encaminhou, ele usava o nome João de Deus para o João do Mal, né, praticamente. Foi de cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Viado, pela... Obrigado pelo seu tempo, doutor. Obrigado por estar aqui. Posso chamar o senhor de você, para a gente poder conversar mais... Fique à vontade, Inicialmente é um prazer estar aqui com vocês e tenho certeza que vai ser um encontro interessante para a gente tratar desse assunto que ainda, depois de quase 3 anos, ainda é tão fomentado. Sim. Eu acho que dificilmente esse assunto vai ser esquecido, né? Porque ele mexeu com, eu acho que o mais íntimo que a pessoa pode ter, que é a fé, de uma certa maneira, né? Mesmo as pessoas que não sejam dessa religião dele, tinham um respeito pelo nome de uma pessoa que, em princípio, fazia tão bem, né? Sim, eu até entendo que não somente a fé. O senhor João Teixeira, ele atacava 2 grandes paradigmas da vítima, a fé e a sexualidade. Por meio da fé, ele abusava sexualmente dessas centenas de vítimas. Então, tudo que a vítima precisava era de um amparo, e quando ela mais precisava desse amparo espiritual, ela recebia era abusada de todas as formas, de todas as sortes, com todos os tipos de ameaças, sejam ameaças físicas, sejam ameaças espirituais, e isso a gente pôde notar que gerou um agravamento clínico dessas pessoas. Além do abalo, do trauma em termos psicológicos, a gente também tem um trauma, o abalo o físico, propriamente dito, o agravamento da saúde. Se você tem uma vítima que procura com câncer, a gente viu quadros de câncer sendo piorados, cânceres que já haviam regredido, voltaram por conta desse trauma sofrido em decorrência do abuso. Muito obrigado por esse prólogo. Eu vou só te explicar que assim, eu entrevisto como se eu não soubesse de nada, porque eu quero exatamente isso, eu quero que você me conte tudo, porque quando a gente não sabe o assunto, a gente naturalmente vai fazendo perguntas e que você naturalmente vai me respondendo. Então, para isso eu queria voltar para o começo. Como que esse caso começou? Como que vocês são, de repente, impactados também por descobrir que João de Deus fazia exatamente isso que você acabou de me contar. Ele abusava da fé, do corpo, do espírito, do sagrado que a pessoa tem interno, do seu próprio elemento individual. Como que esse caso começou? Por volta do ano de 2010, o Ministério Público tomou conhecimento de uma acusação muito semelhante ao que veio à tona agora no ano de 2018.
Naquela oportunidade, o senhor João Teixeira ele foi denunciado por ter abusado sexualmente de uma vítima, próximo ao pai, e o que chama muita atenção, como esses abusos ocorriam, e, infelizmente, ele foi absolvido. E eu falo, infelizmente, não só pela vítima que não teve a justiça feita naquele caso, mas a quantidade de vítimas que deixariam de existir se desde aquela oportunidade ele tivesse sido condenado. Então, ele foi denunciado pelo Ministério Público, foi absolvido em primeiro grau, nós recorremos à decisão e ele foi absolvido novamente pelo Tribunal de Justiça. Esse caso do começo do ano de 2010 é muito semelhante. A gente diz que, em termos jurídicos, jargão jurídico, o modus operandi é o mesmo dos casos que vieram à tona em 2018. Em 2018, não existia no Ministério Público uma investigação ocorrendo contra o senhor João Teixeira. E é até interessante a gente pontuar isso. Foi com um programa televisivo que algumas vítimas vieram, deram seu relato, quebraram o silêncio, porque até então, desde da absolvição dele, o silêncio reinou. Então, teve essa vontade, essa coragem dessas mulheres de quebrarem o silêncio. E, a partir disso, o programa foi ao ar numa sexta-feira. Já na segunda-feira seguinte, o Ministério Público disponibilizou um canal para as vítimas entrarem em contato. A gente não tinha a real dimensão do que viria. A gente tinha as vítimas que foram ao programa, mas até então não se conhecia a dimensão do caso. E no primeiro dia, na segunda-feira mesmo, nós recebemos mais de 100 contatos. Num único dia, de vítimas de todos os estados, algumas vítimas de fora do país, isso num único dia. E a gente tinha uma questão que era central. Embora o Ministério Público tivesse recebido esse contato por telefone, esse contato por e-mail, a gente não tinha isso formalizado. A gente precisava formalizar isso. E isso foi importante para mostrar a integração do Ministério Público brasileiro. Os crimes ocorreram em Abadiânia. Nós não temos vítimas de Abadiânia. Nós temos vítimas de todos os lugares do Brasil, mas não de Abadiânia. Então, a gente não pode exigir que a vítima venha a Abadiânia, que a vítima ou a Goiânia para contar o que ocorreu. Então, isso foi importante. Houve uma comunicação do Ministério Público brasileiro para que ela procurasse a promotoria local, o promotor local. Isso trazia maior praticidade e maior conforto para a vítima. Então, à medida que elas foram procurando a promotoria local, os promotores passaram a nos enviar tudo que era trazido a eles. Então, houve uma coordenação nacional e isso facilitou muito o nosso trabalho aqui dentro da Força Tarefa. E hoje, a gente já tem aí algum tempo no curso do caso, nós fomos contactados por mais de 300 mulheres. Talvez eu não possa afirmar, porque eu não passei a apurar, mas eu desconheço algum outro caso que tenha essa quantidade de vítimas relativos a crimes sexuais. De 2010, ele não foi um caso comentado na imprensa. Eu não me lembro de ter tomado uma proporção em 2010. O João de Deus já era muito famoso, já tinha Oprah, já tinha ido lá e tudo mais. Em 2010, por que esse caso não tomou uma proporção também de impacto público, impacto até na imprensa? O que mudou de 2010 para 2018 para a gente ter conseguido, inclusive, que essas pessoas, essas vítimas, pudessem ter voz? E eu acho que a gente não pode desprezar o valor que a imprensa teve nesse caso. Eu digo que
uma investigação convencional, uma investigação normal, primeiro se tem uma investigação e depois aquilo é de alguma forma divulgado para a imprensa, para conhecimento do público. E tem que ser mesmo. Mas nesse caso, nós tivemos o oposto. Nós tivemos primeiro o fato sendo divulgado na imprensa e a investigação partindo desse trabalho que foi divulgado pela imprensa. Então, isso gerou um acompanhamento por parte da mídia, que eu acho que foi importantíssimo no caso. Foi importantíssimo porque, à medida que uma mulher aparece, que uma mulher tem a coragem de quebrar o silêncio, outra que foi abusada, também surge o interesse, quebra um pouco a barreira do medo, pois ela vê que ela não está sozinha. Então, eu achei importantíssimo. E para mim, a imprensa teve um papel, foi distintivo entre a primeira situação e essa segunda situação. Não, sem dúvida. O escândalo vira um escândalo midiático fortíssimo e necessário, e que faz com que isso se tome, não a rebote... A devida proporção. Proporção. Agora, em 2010, foi feita investigação sobre o caso dessa vítima, foi provado que ele teria abusado dela. Por que ele não é condenado em 2010? O que faltou de elemento para a condenação? Olha, geralmente, em crimes dessa natureza, a gente não pode comentar o conteúdo do processo, o conteúdo da decisão. Vou comentar porque isso já é de conhecimento público. Foi narrado que, de alguma forma, não haveria fraude, não haveria violência, embora a vítima, e a vítima relatou isso, tanto na fase de investigação quanto na fase judicial, mesmo a vítima tendo relatado que foi abusada, que foi manipulada, que teve a sua fé manipulada, entendeu o Poder Judiciário que aquele caso não configuraria um abuso sexual. Desprezou-se completamente a palavra da vítima. É como se a palavra do João Teixeira tivesse um peso maior do que a palavra de quem foi abusado. E isso deu poder a ele. Certamente. Tanto é que ele continuou. Nós temos... isso não inibiu, mesmo um processo criminal, não inibiu ele, porque ele viu que ali ele de alguma forma encontrou respaldo. E a gente tem relatos de abusos até 2 meses antes dele ser preso. Dessas 3... Muita gente... Fala, desculpa, muita gente? E muita gente pensa, não, mas o senhor daqui... É até bom a gente falar sobre isso, porque as pessoas não entendem o que é um estupro, o que é juridicamente o estupro. O leigo acredita que o estupro é apenas a conjunção carnal, a penetração. Não é só isso que é estupro. É você obrigar alguém à prática do sexo oral ou praticar o sexo oral na pessoa, manipular o órgão genital, manipular os seios, tudo isso é considerado estupro no nosso ordenamento. E, além disso, nós estamos falando de vítimas que se encontram em situação de extrema fragilidade. Quem procurava o João de Deus não era quem estava bem. Quem procurava o João de Deus é porque precisava de um alento. Quem procurava o João de Deus é porque via nele o último recurso, seja para ela mesma, seja para um familiar que estava acamado, via nele a última esperança. Um milagre, né? Então, é um milagre, é a saída, é a fuga. Muitas não tinham o amparo mais da medicina tradicional e procuravam ali a única via que elas viam como possível. E era justamente nesse momento de extrema fragilidade, de extrema vulnerabilidade, que elas eram abusadas. Então, além do estupro, é o estupro de pessoas em situação de vulnerabilidade, o que torna o caso ainda mais grave, mais cruel. Sim. Mais cruel. Você tratar quem precisa de apoio e trazer mais dor para essa pessoa. É muito perverso, né? Tem uma perversão do poder, do prazer, da fé. É uma perversão muito cruel mesmo, né? Você me falou de 300 vítimas que chegaram a denunciar.
ou melhor, que denunciavam, que chegaram a avisar. Quantas dessas 300 vítimas se tornam de fato inquéritos ou denúncias formais para que vocês pudessem processar o João de Deus? Sim. Nós fomos procurados por mais de 300, isso é bom também, ficar bem tranquilo, porque eu lembro que na época houve uma confusão a respeito dos números. Muitas nos procuraram, mas, como eu já até apontei, a gente precisava formalizar esse depoimento. E nem todas que nos procuraram tiveram, por algum motivo, depoimento formalizado. Depois não procuraram o promotor local, não procuraram a delegacia de polícia. Desses que foram formalizados, nós tivemos aí quase 200. Então, é um número ainda muito expressivo. Muito expressivo. E disso, nós tivemos praticamente... Resultaram até o momento 15 denúncias. 15 denúncias aí, cada uma, em média, com 7, 8 vítimas cada. Nossa! Então, e também para explicar, e peço perdão se estiver sendo muito técnica, porque às vezes... Tem que ser técnico, deve ser. Não tem como a gente fugir. Nós temos alguns problemas, alguns problemas jurídicos que precisam ser explicados. Dessas que formalizaram o depoimento, nem todas as vítimas vão ensejar uma condenação por João Teixeira. Por quê? Embora formalizado, o crime está prescrito. A nossa lei, ela só permite a punição para pessoas com mais de 70 anos de idade, como é o caso dele, pelos crimes praticados nos últimos 10 anos. Então, o crime prescreve em 10 anos. Então, nós temos relatos de vítimas que datam de 73, mas por conta de uma lei brasileira que impede da gente punir o criminoso, no caso, maior de 70 anos, só podemos punir pelos últimos crimes praticados nos últimos 10 anos, tem uma série de vítimas que nos procuraram e que, infelizmente, não vão ter uma resposta do Poder Judiciário em razão do fenômeno da prescrição. Não do crime que cometeu contra ela, mas de alguma maneira ela também ela consegue ver hoje que ele está sendo punido por pessoas que passaram o que ela passou também, né? E por que é importante, por que a gente fez questão de que mesmo esses crimes prescritos, a gente formalizar esse depoimento? A gente percebeu que desde 73 até hoje, a forma de abusar não mudou. O modus operandi, então, a dinâmica é a mesma? A dinâmica do fato é a mesma. Qual é a dinâmica? Nós temos aí, a gente tem ele foi denunciado basicamente por 2 crimes. Um que é o crime de violação sexual mediante fraude e um que é o crime de estupro de vulnerável. Então, nós temos 2 situações. Primeira situação, o atendimento na casa do Inácio com o senhor João Teixeira, inicial, para quem chegava, existia um atendimento coletivo, em que ele se sentava numa poltrona e algumas pessoas ficavam sentadas, vendadas, outras não, alguns intérpretes próximos a ele, mas ele numa poltrona e fazia-se uma fila indiana para ter uma palavra com ele. Como se ele fosse o próprio Messias. E ele se sente o próprio Ele Messias. se dá o nome de João de Deus, né? Para quem se intitula como o João do Deus, ou de Deus, cada pessoa, então, para ter uma palavra, e algumas dessas pessoas se ajoelhavam para falar com ele, em sinal de reverência, como se fosse um santo. Se ajoelhava próximo a ele, e foi muito, foi até para a gente, foi uma descoberta. Muitas vítimas começaram a relatar que quando elas se ajoelhavam, o corpo tampava, o próprio corpo da vítima tampa a visão de quem está, que era um poltrona, tampa a visão lateral e tampa a visão de quem está atrás. Ele pegava a mão da vítima e manipulava o próprio órgão genital com a mão da vítima. Isso no ambiente coletivo. E ele
as vítimas narram que ele conversava com elas como se nada tivesse acontecendo, enquanto ele manipulava o próprio órgão genital com a mão da vítima. Elas ficam, meu Deus, e as próprias dizem, será que isso está realmente acontecendo aqui? Ou eu tô... Esses relatos começaram a ser normalizados. A gente via a vítima do Rio Grande do Sul, a vítima da Bahia, a vítima do Paraná, uma com um relato que aconteceu há 10 anos atrás, o outro relato que aconteceu 2 meses antes da prisão, todos narrando a mesma coisa. Algumas dessas pessoas que eram atendidas nesse ambiente coletivo, nesse caso é o crime de violação sexual mediante fraude, recebiam algumas orientações. Por exemplo, vá comprar uma água da casa, vá rezar, fazer a sua oração, sempre tinha vai descansar no hotel, sempre tinha algum tipo de orientação. Mas algumas dessas pessoas que eram objeto desse atendimento coletivo recebiam orientação de procurar o médium João. Porque ali quem estava atendendo até então, segundo o João Teixeira narra, ali quem está atendendo não é o João homem, é a entidade. Seria a entidade que atenderia nesse ambiente coletivo. Não estou fazendo juízo de valor, eu estou falando que ele fala que era, no caso, que ele fala que era a entidade, mas juridicamente não é relevante, é apenas para ilustrar. Não, porque assim, quando ele fala que ele é uma entidade, ele justifica para o outro até que essa manipulação do seu próprio órgão genital com a mão da vítima é algo... Seria inconsciente. E é algo mágico quase, né? Faz parte do milagre, é quase o pedágio para o milagre. Exatamente. Então ali, nesse ambiente coletivo, é a entidade incorporada e que essa entidade, ela entregava uma orientação que era para agora conversar com o médium João. O médium João, o João Teixeira, e não mais a entidade. Quando essas pessoas procuravam para conversar com o médium João, o João Teixeira, era uma sala privativa. Nessa sala privativa é que os abusos mais graves ocorriam. A conversa, o engodo era sempre o mesmo. Sempre se valendo da fragilidade, da vulnerabilidade, sempre pessoas extremamente frágeis em situações delicadas, para obtenção da cura. Ele dizia que era necessário, primeiro, ele se posicionava atrás da vítima e dizia que era necessário que ela tirasse qualquer objeto de metal. Então, isso incluía sutiã, cintos, a vítima já tirava e acreditava na palavra dele. Depois disso, ele começava muitas relatos. Ele estava esfregando em mim e falava que aquilo era para alinhar os meus chakras. E eu não podia duvidar. Estou falando o que a gente escutou muitas vezes. Eu não podia duvidar daquele homem. Eu vejo ministros aqui, eu vejo políticos aqui, eu vejo celebridades aqui. Internacionais. Será que... Eu não posso duvidar desse homem. Eu não posso duvidar desse homem. E, a partir de então, ele começava a se esfregar no corpo das mulheres. Nos anos, até uns 15 anos, 10 anos antes da prisão, a gente percebia que existia penetração. Havia conjunção carnal. E as mulheres não. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia andar, eu não conseguia me mexer. Eu pensava que eu nem podia imaginar que aquilo era errado, porque senão eu não ia ter a cura. Eu simplesmente estava em estado de paralisia completa. E a gente estudou sobre isso. Esse trauma é muito comum
que mulheres objeto de crimes sexuais dessa forma, elas simplesmente não consigam ter reação. Elas depositam tudo naquele indivíduo e, de uma hora para outra, tudo que elas acreditavam é desprendido para a natureza sexual. E elas se culpam por isso. Elas se culpam por isso. A gente vê, por que eu não reagi? Por que eu não gritei? E digo mais, quando uma gritava, quando uma saía daquela situação, era tratada como se estivesse possuída. Saía gritando, alguém da casa, olha, está possuída, é o espírito do mal. Por isso a gente sempre diz, tudo ali era feito para que os abusos ocorressem. Até a saída para quem se insurgisse contra o João já existia. Era o espírito do mal que possuía a mulher. E isso é importante a gente dizer também. Havia a presença constante de policiais na casa do Inácio. Uma coisa estranha, no mínimo. E a gente conseguiu apurar que dentro da casa do Inácio existia um escritório para um policial militar. Uau. É como se a base daquele policial fosse a própria casa do Inácio. Esse policial, ele servia de segurança para o João Teixeira. Eu estou falando de um policial militar da ativa. E as pessoas narram muito medo desses indivíduos, muito medo de se surgir. Tem relatos de vídeos que falavam, olha, eu tive que fugir de lá no mesmo dia, eu não me sentia segura ficando em Abadiânia. Tem pessoas que foram procuradas pelo João Teixeira em outras cidades e foram ameaçadas. O próprio João Teixeira dizia para as vítimas, e muitas entendiam o que aconteceu, o que tinha acontecido mais tarde. E às vezes elas nos mostravam conversas que tiveram com o pai, com amigas, falando, eu não sei o que aconteceu, mas algo estranho aconteceu ali. Isso não pode ser natural. E algumas iam e confrontavam o Sr. João em outra oportunidade. E ele sempre dizia, você acha que eles vão acreditar em mim ou em você? Nós temos dezenas de relatos dessa forma também. Por isso que nós dizemos que ali sempre foi um aparato organizado para os abusos sexuais ocorrerem, para manipular toda a fé dessas vítimas e para impedir que elas rompessem a barreira do silêncio. Por isso foi muito importante quando as primeiras começaram a aparecer na televisão. Isso certamente encorajou outras. E eu tenho certeza que quando esse programa foi exibido, outras vítimas aparecerão. Todas as vezes que o caso vem à tona, parece que encoraja um pouco mais algumas delas. É algo tão delicado, eu falo, a gente vê coisas tão delicadas nesse caso, me causa perplexidade, talvez eu narrando, e eu às vezes eu não quero muito entrar na esfera do conteúdo, porque é muito pessoal de cada uma. Quando você vê o olho de uma vítima contando, e ela desabando na sua frente, você vê a estrutura da pessoa desabar na sua frente, você fala assim, meu Deus, como que nós deixamos isso acontecer? Como que isso foi possível durante tanto tempo? E o mais, como que o Estado não fornece nenhum tipo de amparo? O Estado não dá nada. O Estado não dá nada para essa pessoa. O Estado não dá um apoio clínico, não dá um apoio psicológico, não dá nada. Nunca deu, né? Porque essas mulheres, elas não tiveram coragem desde 73 de denunciá-lo, porque elas não se sentiam nem seguras. E quando tiveram, a resposta que tiveram do Poder Judiciário... Em 2010 foi a absolvição. Foi a absolvição do João Teixeira. Eu ia relatar que esse caso ele é tão... mexe tanto com a vítima, mexe tanto com a vida das pessoas, que até hoje nós temos vítimas que nos procuram e falam, olha, eu vou contar, mas eu não quero
que meus pais saibam, eu não quero que o meu pai saiba, porque na minha casa ninguém sabe. Isso gera uma preocupação conosco. A gente também quer proteger da forma como a gente pode essa vítima. A gente não quer expor, mesmo que seja para um familiar. E gera uma questão, em termos jurídicos, porque para a gente escutar, para a gente ouvir esse depoimento na fase judicial, e é outro absurdo da nossa lei, a testemunha, a vítima, ela tem que falar para mim, promotor, tem que narrar tudo o que aconteceu. E depois, a justiça exige que ela narre tudo de novo, para mim, na frente do juiz. É como se a gente não acreditasse no que ela está fazendo, no que ela está falando. Ela tem que passar por isso, por esse processo, mais 1, 2, 3, 4 vezes, tem que narrar aquilo tudo. E eu vejo que é algo infernal para elas. O nosso sistema jurídico não protege de maneira alguma quem é vítima de crime sexual, pois obriga a pessoa a passar por todas essas fases mais de uma vez. E como eu dizendo... Ela é vítima várias vezes. Ela é vítima várias vezes. Isso que a gente chama de revitimização. O Estado obrigue que ela passe por tudo mais de uma vez. Que ela tenha que contar isso, tenha que relembrar isso, tenha que sofrer. E quem está obrigando isso é o Estado. E a mulher, no caso do João de Deus, são as mulheres, primeiro ela tem que ter coragem de contar. Aí ela tem que ir lá, aí ela passa a ser obrigada, aí ela pode até desistir no meio do caminho, porque é enlouquecedor para ela. Mais uma vez, é cruel. É cruel. É perverso de novo. Ela é vítima novamente de mais uma perversidade. Exatamente. É revoltante, eu estou revoltado. Exato. A gente foi procurado por alguns integrantes do Poder Legislativo para, com base na experiência no caso, fazer proposituras de alterações na lei. E uma que a gente fez foi exatamente essa. Você não precisa ouvir uma vítima, uma testemunha de crime sexual 3 vezes. Você não precisa duvidar da palavra da vítima. Faça com que esse depoimento, a gente chama isso, seja um depoimento sem dano, que ocorra por meio de psicólogos, que haja possibilidade contraditória, que as pessoas possam, tanto o Ministério Público quanto a defesa, possam fazer as suas perguntas por escrito, que seja indagado por uma psicóloga, mas que seja feito uma única vez. Uma única vez. Existe esse andamento no Poder Legislativo e a gente espera que, desse caso, resulte essa alteração que a gente vê como muito positiva. Mas ainda precisa ser votado na Câmara, depois no Senado, depois o presidente precisa homologar. Precisa ter... E é até bom esse espaço para a gente divulgar que existe essa proposta. E como está essa lei dentro da Câmara hoje, que tem tantos turbilhões acontecendo? Falta questão de prioridade. É prioridade? Se os nossos parlamentares entenderem que é prioridade, como eu acredito que toda a população... Não, para a população não tenho a menor dúvida que seja, mas para a Câmara dos Deputados hoje, isso é prioridade? Está em prioridade? Eles estão em votação? Queria acreditar que sim. Mas isso pode demorar ainda mais. Talvez a gente vai precisar de mais um João de Deus acontecer daqui a pouco para isso tornar de novo prioridade? Espero que não. Porque tivemos já o Roger Abdulmanci e o João de Deus, eles têm uma forma muito parecida. Enquanto o João de Deus era a fé na vida, o Roger Abdulmanci era a fé no filho, né, em você ser mãe. Exatamente. E eles agiam da mesma maneira. Eles eram homens poderosos, enormes, literalmente, em altura e tudo. E agiam Quem vai acreditar em você? Olha quem eu sou, porque inclusive a vaidade dele já era parte do trono dele, né? Então, esses homens são... Uma coisa, ele não agiu sozinho, porque ele não era um predador sexual que esperava na esquina. Ele estava dentro de um ambiente onde tinha um policial militar lá dentro, onde tinham outra... Quantas pessoas se envolveram para essa perversidade do João de Deus acontecer? Vocês conseguiram avaliar isso? Outras pessoas foram processadas também como coautores? Porque são coautores, não são? Estou errado? Sim, nós tivemos... para que esses abusos ocorressem durante todo esse período, é impensável que ele agisse durante todo esse período sozinho.
seria indispensável uma rede de apoio. Mas nós encontramos uma certa dificuldade para identificar esses indivíduos. Por quê? A Casa do Inácio, ela conta com muitos voluntários. E nós estamos falando de crimes que ocorreram durante décadas e que as vítimas estão aparecendo apenas agora, em 2018. Quando se vai apontar o nome dessa pessoa, a maioria não sabe identificar, não sabe pontuar o nome, a gente não tem como apontar que é este indivíduo, e isso por direito é imprescindível. Eu não posso processar todo mundo que está na Casa do Inácio por trabalhar na Casa do Inácio. Para termos jurídicos, é importante que exista um processo legal, eu preciso que haja um nome. Infelizmente, poucos nomes foram citados de forma direta. Esses que foram citados, a gente conseguiu tomar providência. Posso dizer que tem alguns casos emblemáticos que foram de guias de turismo. Nós tivemos, inclusive, há denúncias também por estupro, justamente porque esses guias, eles conheciam, eram alertados pelas vítimas, que eles levavam a vítima até a Abadiânia, eles eram alertados pelas vítimas de que aquilo estava ocorrendo, e a resposta do guia era o seguinte: isso faz parte, acredite. Para se atingir a cura, é necessário passar por isso. Então, ali, a gente vê que essa cooptação, ela não ocorre só lá na Casa do Inácio, ela já ocorria antes, por meio dos guias. Então, nós temos, inclusive, guias que foram denunciados também pelo crime de estupro. Fala. Eu ainda tenho esperança de que outros nomes irão surgir. Mas, por enquanto, o que nós temos são de alguns elementos pontuais da Casa do Inácio e de alguns guias. Tenho absoluta certeza que muita gente participou, era conivente, de alguma forma auxiliou o Sr. João Teixeira na prática desses crimes. Mas, infelizmente, me falta para o processo um elemento central, o nome. Sim. Essas vítimas, elas tinham algum perfil, elas têm algum perfil que une todas elas? Elas são mulheres da mesma faixa etária ou não? São mulheres que eles percebiam que estavam só emocionalmente mais possíveis de serem vítimas? Tinha alguma, até para esses guias já encontrarem qual era a presa certa para levar? Tem algum perfil que una todas elas? Mulheres bonitas. Mulheres bonitas. Nós temos vítimas menores de idade e temos vítimas que contam aí com mais de 50 anos de idade. Claro que nós temos uma concentração maior de vítimas entre os seus 20 e 30 anos. A concentração maior é nesse caso. Mas nós temos vítimas menores de idade e vítimas que eram, à época dos fatos, maiores de 50 anos. Mas o perfil eram sempre mulheres bonitas. E elas seriam as pessoas que buscavam o milagre, ou elas às vezes estavam com seu pai doente, ou com sua irmã, ou com sua mãe? Elas eram, ou era misturado tudo isso? Para entender onde estava a fragilidade das vítimas de serem abusadas. Nós temos todos os tipos, nós tivemos contato com todos os tipos de situação. Vítimas que procuravam o João Teixeira por estar acometida de esclerose múltipla, vítimas cegas, vítimas em estágio avançado de câncer, vítimas que tinham um familiar em estado vegetativo e queriam a cura para esse familiar. O João manipulava o sentimento de fé para dizer: olha, você tem que fazer isso para passar essa energia para o seu parente.
Ou seja, tem que ir ao inferno... Teve um caso, vítimas em cadeira de rodas, eu posso falar assim, ele não se colocou no lugar de nenhuma delas, ele não se importava com a fragilidade de nenhuma, não teve nenhum tipo de compaixão, seja qual for a enfermidade que a vítima possuía ou para quem ela procurasse a cura. Não houve compaixão em nenhuma situação. Ele falava para a vítima que a vítima tinha que ir ao inferno para chegar ao céu, né? Mais ou menos. Era o que proporcionava. Ele tinha... Essas pessoas, elas eram atacadas uma única vez, ou ele fazia ainda uma manipulação emocional para que elas voltassem e fossem várias vezes violentadas, como aconteceu com o Roger Abdulmansi, com as mulheres que ele abusou. Como que era? Como que era no caso do João Teixeira? O João Teixeira, ele conseguia anular é tão evidente como ele anulava por completo essa capacidade de compreensão e reação das vítimas, que ele as colocava na seguinte situação: se você acredita em mim, se você acredita na sua cura, você vai ter que retornar. E às vezes ele falava, você vai ter que retornar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E eu vejo o que me causa muita tristeza mesmo. Porque, como eu disse, eu vi o sofrimento dessas mulheres, dessas vítimas. E quem não viu, quem não consegue compreender o que acontecia ali, aponta o dedo para essas mulheres, dizendo que elas queriam, que elas faziam, que elas, na verdade, não eram vítimas. Isso me causa uma tristeza profunda por elas, porque já quebra o silêncio, já passa por tudo, já enfrenta tudo. E quando ela tem a coragem de vir falar conosco, tem alguém apontando o dedo para ela e fala assim, não, você quis isso. Sem compreender que tudo que ela acreditava e tudo que ela depositava dependia do Sr. João Teixeira. É uma crueldade. Esse processo com a mulher é uma crueldade do começo ao fim. Tanto da sociedade, de alguma parte da sociedade, quanto pelo próprio Poder Judiciário, que obriga esse processo de revitimização a todo momento. Então, mas ele leva a vítima à exaustão da sua própria capacidade de conseguir se reerguer a cada momento, né? Porque ela tem que voltar para aquele lugar tão terrível, falar, voltar. Isso realmente para mim é chocante. Eu não sabia que era esse nível de exaustão da repetição para ver até que ponto a pessoa vai. O João de Deus fala o quê? O João Teixeira, ele fala o quê sobre todas isso? Você chegou a interrogar ele? Eu já, todas as vezes, eu participei dos interrogatórios, de todos. E a resposta dele é sempre a mesma. Isso eu posso dizer porque a própria defesa já divulgou isso. Isso também me deixa transtornado. Se tem coragem de dizer que o que se quer, o que se busca é derrubá-lo de alguma forma do status que ele ocupa e que o interesse seria financeiro. Ele fala que o que se quer dele isso. A própria defesa, há pouco tempo, colocou isso em resposta a uma denúncia que nós oferecemos, que o que se nesse caso, o que essas vítimas estão buscando, é compensação financeira. E eu digo para quem está lá, a última coisa que se fala nesse processo é em compensação financeira. Todas querem uma única coisa, que ele pague pelo que ele fez. Pague
preso na cadeia. É isso que se busca. Elas querem saber que o que elas fizeram teve, sim, importância, porque impediu que outras fossem abusadas. Elas querem, sim, serem reconhecidas por terem a coragem de ter falado, de ter exposto um indivíduo poderoso, e querem que o Estado escute. Olha, eu estou falando, eu e mais 100, mais 200, mais 300, estamos falando que esse indivíduo poderoso aqui, ele nos abusou, e nós queremos uma resposta do Estado. Elas só querem uma resposta do Estado. É o que se busca. Mais uma vez, a todo momento, nesse processo, a gente vê se colocar a vítima, a mulher, como culpada, por todas as esferas. Eu não sei se eu estou conseguindo passar. A todo momento, a vítima, ela é quem sofre. É contestada, né? Todo o tempo se contesta se ela é realmente uma vítima. O valor da palavra dela, se contesta a intenção dela, se contesta o valor dela como pessoa. É como se quem estivesse no banco dos réus fosse a mulher, fosse a vítima abusada. E o João Teixeira diz que são centenas de mercenárias, é isso? São exatamente outras palavras. Só exatamente. Isso. Para ele, na verdade, ele é a vítima e acabou. E ele só, ele é a vítima. E ele só repete isso? Ele só é a única... Ele disse, inclusive, que não conhece as vítimas. Nenhuma. Por quê? Nenhuma. Porque não era ele também? Porque era tal da entidade? Não, ele fala que não conhece, Que nunca viu. Além de mercenárias mentirosas. É isso que passa. É uma loucura coletiva. Que quer passar. Ele diz que praticamente são mulheres loucas coletivamente. Assim, simplesmente ele consegue. Agora você fala da resposta do Estado, que as mulheres querem a resposta do Estado. Elas estão conseguindo ter a resposta do Estado? O Estado está dando as respostas? Eu acredito que de forma parcial. Os processos estão andando de forma muito morosa. Eu compreendo que parte dessa morosidade foi por conta da pandemia. Isso não assolou somente o processo João, mas todo o Poder Judiciário. É compreensível nesse ponto. Mas é bom a gente pontuar que ele já foi objeto de 15 denúncias. Ele teve aí 3 denúncias que foram levadas a julgamento. E só de novo, então, cada denúncia com 7, 8 mulheres, é isso? A média. Repito, cada denúncia 7, 8 mulheres cujos crimes não estão prescritos. Pois há outros, em média 10 mulheres em cada denúncia, cujos crimes estão prescritos. Então, cada denúncia carrega, em média, 17 vítimas. Ou seja, essas 7, 8 denúncias são quase 100 mulheres. Que vão, é uma quantidade. Que é uma quantidade gigante. Então, das não prescritas, são 100 vítimas aí que vão conseguir, se Deus quiser, se Deus e o seu trabalho conseguir isso, que essas outras centenas de mulheres que não vão conseguir ter os seus casos julgados se sintam julgadas pelas essas outras mulheres. Exatamente. E a gente coloca as vítimas que tiveram crime prescrito para funcionarem como testemunha, justamente para reforçarem, para serem prova de reforço. Olha, não são somente essas daqui que estão falando, não. Tem essas daqui cujos crimes já prescreveram que estão falando a mesma coisa. Confirmam o modus operandi dele. Tá. Exatamente. Eu queria que você me ajudasse a desenhar quem é João Teixeira. Quem é esse homem? Você consegue me contar uma biografia dele? Quem é esse homem? De onde ele veio? Para onde ele foi? Como é que ele se tornou João de Deus? Bom, eu enxergo o senhor João Teixeira como alguém que galgou um poder gigantesco, que conquistou muito espaço também no cenário político e, em algum momento dessa trajetória, e pelos dados que a gente tem, foi bem no início dessa trajetória, ele, valendo-se desse poder, dessa assimetria na relação, ele entendeu que ele era superior
ele entendeu que ele podia mexer com o que há de mais valioso em cada ser humano, que é a sua espiritualidade, que é o seu corpo. E ele se entendia o dono desse espaço, de cada uma dessas vítimas. É assim que eu enxergo o Sr. João Teixeira. E inclusive na região, né? Ele era meio coronel da região, de alguma maneira. Ele era o líder espiritual, mas também o líder econômico de uma região inteira, importante, não? Abadiânia é uma cidade pequena no interior de Goiás, que tinha como movimento o que trazia o movimento turístico para a cidade é a Casa do Inácio. Então, evidentemente, e eu não fico feliz por isso, mas eu entendo que algumas pessoas fiquem chateadas pela questão econômica, mas a gente não pode deixar uma questão econômica fechar os olhos para a atrocidade que ocorra num lugar como aquele. Infelizmente, nós tivemos estabelecimentos comerciais que fecharam por conta do caso em si. O turismo diminuiu e a cidade parou de receber turistas. Isso foi ruim para a cidade. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que a cidade economicamente girava em torno do jogo. Se alimentava desde a rede hoteleira, táxis, lanchonetes. Então, a cidade vivia em torno do jogo. Lembrando que grande parte do turismo era internacional. Então, as pessoas vinham gastar muito dinheiro na região. Isso alimentava o comércio da região. E com o caso em si, isso levou a uma diminuída expressiva da receita do município. Mas, como eu digo, nunca foi intenção da investigação ocasionar isso. Mas a gente não pode deixar que sirva de argumento para que uma atrocidade dessa continuasse. A sociedade local não fechou um pouco os olhos, não? Para as atrocidades que existiam? Uma vez que mulheres saíam gritando, centenas de mulheres, posso chegar a milhares de mulheres, porque outras podem ter morrido e outras não contaram ainda o que aconteceu. A sociedade local não fechou um pouco os olhos, não? Eu não acho justo. Eu não acho justo a gente atribuir responsabilidade a toda uma comunidade, a toda uma população. Eu não vejo com esses olhos. Pelo que eu sinto, o João Teixeira, ele era muito respeitado e temido. Era assim que eu vejo a sociedade de Abadiânia enxergando, mas jamais conivente com esses fatos. Era um coronelismo da fé. Moderno. Assim, né? Moderno. Teve mulheres que tentaram fazer denúncias, conseguiram descobrir isso, se outras mulheres antes tentaram denunciar e não conseguiram, se eu posso estar enganado, eu li algumas coisas falando que a própria delegacia local não tomava providência. É real isso? Nós recebemos alguns relatos de que existia dificuldade junto à delegacia de polícia. Isso foi nos passado por algumas envolvidas. Isso nós, inclusive, já pedimos providências junto à Polícia Civil também, nesse caso específico, em que nos foi relatado que uma determinada senhora, ao procurar a delegacia de polícia, foi dito a ela que aquilo não daria em nada. Teve uma holandesa também, não teve uma estrangeira que tentou falar? Tem várias. Tem várias situações, né, que envolvem as autoridades do local. Aí eu vou dizer, então, as autoridades locais fecharam os olhos, né? Porque quantas pessoas poderiam... O senhor fala, se essa denúncia de 2010 tivesse sido levada à frente, quantas não teriam sido, né, nesses últimos 10 anos? Quantas outras anteriores? Eu fico com medo de generalizar. Não, sim, mas
Fica um comentário meu pelo que saiu muito, eu assumo meu comentário. Graças a essas denúncias dessas mulheres, se descobre, dessas corajosas mulheres, a gente descobre que o João de Deus não era só um predador sexual, né? Ele também teve outros crimes, vocês descobriram outros crimes envolvendo ele, como armas, até, parece aquela pedra, eu esqueci o nome agora, daquela coisa nuclear. Ele teve, quais outros, o do urânio, quais outros crimes que vocês descobriram que estão envolvidos com João Teixeira? Para a gente pontuar, inicialmente a Força Tarefa ela foi criada para trazer, para apurar os crimes de natureza sexual. Pois é até bom que a gente explique isso também. O Ministério Público, para investigar, ele não possui agentes, a gente não tem um corpo de investigadores, um corpo de pessoas que podem ir no local. Então, a gente pontuou e limitou a investigação dentro do Ministério Público em relação a crimes sexuais e, claro, que crimes que a gente tivesse contato por conta dessa investigação. Por que eu digo isso? Porque, ao investigar esses crimes sexuais, nós fizemos algumas buscas e apreensões na residência do Sr. João Teixeira. Nós localizamos uma infinidade de armas e munições. Inclusive, uma busca que foi realizada na cidade de Anápolis, ele tem uma residência, inclusive hoje ele cumpre pena domiciliar na cidade de Anápolis, lá tinha um bunker dentro da casa, um bunker. É uma coisa, eu gosto de dizer, tem algumas coisas que a gente vê na vida que a gente não consegue falar, expressar. Você tem que ver e enxergar para acreditar. Então, tinha um bunker dentro da casa, um subsolo, um quarto no subsolo. Além de, dentro ornando o jardim, uma bazuca, um antitanque. Eu falo isso porque foi uma surpresa para mim. Eu nunca tinha visto uma bazuca antitanque. Eu acredito que pouca gente tenha visto. Então, eu não sabia o que era aquilo. Eu sempre falei, gente, mas isso aqui... Inclusive, eu estava com um delegado da Polícia Federal. Falei, lá é de brinquedo, né? A gente olhou, não é de verdade. É uma bazuca, antitanque, gigante, aquela coisa de filme. A gente pontua isso para se entender o poder de João Teixeira. Além da quantidade de munições e armamentos que foram encontradas na residência dele. Então, a nossa investigação, a investigação dentro do Ministério Público, não estou dizendo que não é, dentro do Ministério Público, ela é pautada para os crimes sexuais e também para essa questão relacionada às armas, que foram o que a gente encontrou durante as buscas. Todas armas ilegais? Na polícia... Só uma coisa, todas armas ilegais? Nada, nenhuma arma com porte de arma, nada? Não, ele não tem. Ele não, tudo arma ilegal. O que ele justifica que tem essas armas? Porque além de estuprar, eu quero matar. Ele fala que recebia essas armas para tirar de pessoas que queriam se suicidar, ele recebia essas armas para ele. Com uma bazuca. A pessoa quer se matar com uma bazuca. Ela quer morrer mesmo. Né? É complicado compreender a justificativa, né? Ele aponta que, de igual forma, doaram aquele arsenal para ele. E ele ficou. Que ele diretamente não adquiriu nada, que aquilo, de alguma forma, foi entregue a ele. E virou um brinquedo e ele gostou. Não entregou para a polícia, não fez nada. Deixou lá de ornamento. Então ele está com os crimes sexuais e os crimes desse armamento bélico que ele tem, ilegal. São esses dois que vocês estão... Isso que foi objeto do Ministério Público. Nada impede que a polícia esteja investigando outros casos. Mas
por ser uma investigação que não é conduzida pelo Ministério Público, eu não posso nem apontar Claro. Sobre o que e qual o conteúdo dessas investigações. Não, entendi. O João de Deus hoje está como? Como que está o caso hoje? Ele já foi julgado? Eu saio João de Deus, acaba saindo, né? Porque a gente ouviu tanto. O João Teixeira, ele já foi julgado pelo quê? Está condenado? Está solto? Vai ser preso? Me dá um perfil depois, porque tem todo o seu trabalho, tem toda a coragem das mulheres, e aí vem um pouco aquela frustração nossa agora de saber como que ele está. O Sr. João Teixeira ele foi condenado a 63 anos. Ele tem condenação em primeiro grau. Primeiro grau a 63 anos. Infelizmente, por conta da pandemia e da idade, ele foi colocado em prisão domiciliar. Ele se encontra em prisão domiciliar. Nós recorremos dessa situação, dessa decisão, nós não achamos justo que o indivíduo que já tem 63 anos de condenação, mesmo que em primeiro grau, mas tem uma enorme quantidade de processos ainda que se encaminhe, não é justo com essas vítimas, não é justo com outros presos. Por que o João Teixeira? Por que o João de Deus teve esse direito? E os outros milhares de presos que se encontram em idade avançada e estão também no sistema penitenciário? E com crimes muito menores. E com crimes infinitamente menores. Então, nós recorremos, mas, infelizmente, o Tribunal de Justiça não acolheu os nossos argumentos e ele continua em prisão domiciliar. Continua preso, mas de forma domiciliar. Eu gosto de dizer que em período de pandemia, como todos nós. Ele tem quantos anos? Me deram aqui. Salvo engano, ele completou 80 anos de idade. Ou seja, ele foi condenado por quais crimes? Esse crime dele... Ele foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, pelos crimes de violação sexual mediante fraude, que é justamente o contexto que a gente narrou, e também pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. E esses crimes já dão prisão mesmo na primeira instância, ou esses crimes deveriam aguardar o que está na Constituição até o crime transitado julgado para prisão? A questão é a prisão preventiva. Ele está em prisão preventiva. Porque mesmo condenado em primeira instância, ele está preso de forma preventiva. Ele continua preso de forma preventiva, só que não está cumprindo essa prisão preventiva no presídio. Está cumprindo a prisão preventiva em casa. Até porque teria o risco de fuga, não? Inclusive com utilização de tornozeleira eletrônica. Ele se encontra com tornozeleira. Doutor, se alguma mulher assistir a este programa, por exemplo, e ficar com a coragem que essas outras centenas de mulheres tiveram, ela tem algum lugar que ela possa entrar em contato para denunciar o que aconteceu com ela? Ela pode com relação ao João de Deus, né? Sim. A gente pede, como ela se sentir melhor, como a vítima se sentir melhor, ela pode procurar o Ministério Público local, esse promotor de justiça irá atendê-la e vai mandar o relato para nós. Ou, a pandemia trouxe alguns aspectos positivos para a gente, em que pese aí, não querendo diminuir a gravidade da situação, mas aprender, e nos ensinou a utilizar de forma mais adequada o computador. Então, algumas oitivas, algum contato com a vítima, a gente está fazendo por esse meio. Então, a gente está colhendo depoimento, inclusive por videoconferência. Então, é possível que essa vítima entre em contato conosco e nós vamos agendar uma conversa e vamos colher o depoimento dela por videoconferência. Então, fique à vontade. Pode procurar para localizar o contato, tanto do Ministério Público de Goiás quanto de Abadiânia. Basta entrar na internet que você não vai ter nenhuma dificuldade. E aí a gente passa a ter o contato. É algum site específico? mpgo.mp.br ou também diretamente a gente criou um e-mail à época,
que o fato foi divulgado, que é o e-mail denúncias, gente, denúncias@mpgo.mp.br. A gente vai colocar também em GC para facilitar para as pessoas, para as mulheres ou para as pessoas poderem entrar em contato com É bom que vocês. você fez, da forma como ela se sentir melhor. Mas Seja é uma na coisa... autoridade, seja conosco, não há dificuldade. É uma coisa muito interessante, por exemplo, hoje em dia tem muito o que se fala, o lugar de fala, né? Hoje você tem, somos 2 homens falando sobre mulheres que foram violentadas. Mas o que eu acho, o que eu fico muito feliz aqui, eu assistindo, eu conversando com você, é que dá para se perceber claramente que você é um promotor muito, com muita compaixão pela essa vítima. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que qualquer mulher que tenha sido vítima se sentiria muito à vontade em conversar com você. E, às vezes, as pessoas não têm tanto essa confiança, né, com outras pessoas. E você passa muita confiança. Isso é muito importante para que essas vítimas se sintam acolhidas e não com aquele olhar de... Será que ela está falando isso mesmo? Será que ela é tão Você acredita, isso é muito importante. Então, é isso que eu acho muito bacana de uma mulher ter essa possibilidade de falar para você, se sentir à vontade e não ser novamente uma nova vítima, né? Então, parabéns pelo seu... O que a gente nunca pode fazer é aumentar e diminuir a coragem de quem nos procurou e colocar mais obstáculos, pois isso a gente vai conhecendo e conversando. Cada uma vai trazer, para chegar até ali, para conversar conosco, teve que ultrapassar várias barreiras internas. O que a gente não pode, como promotor, como delegado, no caso do delegado, o que a gente não pode é colocar mais dificuldades, porque todas as dificuldades que essa vítima já passou, a gente tem que considerar, a gente tem que respeitar, a gente tem que ouvir e tem que amparar. E rogo também que o Estado como um todo, e mesmo eu sabendo que eu estou inserido dentro desse Estado, tenha mais atenção à vítima de crime sexual. Não a obrigue, não seja tão cruel com ela. Não faça com que ela não veja ela como a culpada de ter sido abusada. Que ampare, né? Que faça aquilo que a outra pessoa deveria ter feito. Doutor, tem alguma pergunta que eu não fiz que o senhor queria responder? Algum sobre esse caso que eu não perguntei que você queria falar? Acho que a gente... Passamos por tudo? Passamos por tudo. Muito obrigado. Foi uma excelente conversa, mais que entrevista, que eu falo que entrevista geralmente é muito chato, acho que conversa é sempre mais legal. Para mim foram coisas que eu mesmo não sabia, mas todas as pautas que eu tenha feito, tem coisas que você me contou que eu ainda não sabia. Parabéns pelo seu trabalho, é muito importante, porque esses casos às vezes começam, daí fica todo mundo no holofote, depois eles caem, e às vezes as coisas ficam mais morosas, mas parabéns por não... é sempre importante a gente relembrar, até mesmo porque é um caso que está em andamento. Sim. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode esquecer disso. Com o algoz não solto, mas em casa, né? E isso deve frustrar a todos, principalmente o seu trabalho, que é de colocar bandidos atrás da cadeia. Doutor, muito obrigado. Eu vou me despedir das pessoas também e lembrar uma coisa, se você é vítima de abuso sexual, vítima de estupro, você é a vítima. Não tem mais essa discussão. Procurem os órgãos, procure a polícia, procure a promotoria, procure o Ministério Público. Avise, denuncie, porque se você é uma vítima hoje de abuso sexual, se você não denunciar, outra pessoa pode ser pela mesma pessoa que te abusou. Então, por você e pela outra pessoa, faça. Você é a vítima. Não tem, procure, a gente ajuda. A gente não tem dúvida aqui de quem é a vítima e de quem é o criminoso. Conversei hoje com o Dr. Luciano Meirelles, o promotor do caso João Teixeira, que é difícil de ainda falar, que ele se chama conhecidamente como João de Deus, um dos casos mais icônicos hoje do país, e eu vou dizer do mundo. Isso afetou muito a fé, e que a gente não perca a fé ainda no ser humano. Até a próxima.